Outside Conferência de Líderes Balneário Camboriú. Porque a gente tem uma tendência muito evangelástica, né? E eu sou muito novo e tenho muitas coisas para aprender. Estou aqui pelo convite também do pastor Charles e do Tiago. Mas Deus tem feito algo na minha vida e através da minha vida. Eu não tenho nenhum mérito nisso. Eu não tenho nenhuma técnica apurada. Eu não tenho essa técnica apurada. Eu sou o cara mais favelado do Brasil. Mas eu queria compartilhar. Como é que prega depois de um pregador como o Charles, né? Então, eu vou ficar na minha aqui, que é melhor. Eu quero compartilhar hoje uma palavra mais bíblica possível, da igreja que é para mim a minha inspiração, é o modelo de tudo que eu faço. Mas amanhã eu quero falar um pouco mais. Pela primeira vez, eu falei até com o Bruno, você vai ter que me ajudar. Eu quero ser um pouco mais prático, vamos dizer assim. Hoje eu quero ser mais pastor. Amanhã eu quero ser um pouco mais prático. Hoje eu vou falar sobre igreja relevante e amanhã eu vou falar sobre a igreja do futuro. Então amanhã eu vou falar um pouco mais como que eu estou fazendo para alcançar. O que eu estou fazendo no Rio de Janeiro? Para alcançar 10.800 pessoas em um ano. E tem uma igreja hoje, a gente tem em Niterói, no nosso hall de membros, 8.400 membros. 5 glória a Deus, ok, SASP de Verja. Isso não tem a ver só com a bênção e a placa que eu carrego. Amém, glória a Deus. Eu aprendi uma coisa, a placa da Lagoinha atrai as pessoas, mas só a visão faz elas permanecerem. Então a placa de uma igreja é importante, mas é a visão da igreja que faz as pessoas permanecerem ali. Então amanhã eu quero compartilhar um pouco disso, dessa igreja do futuro, como eu vejo, como eu enxergo, como eu tenho construído ela. E amanhã a gente vai ser um pouco mais prático, tá bom, gente? Hoje eu vou ser um pouco mais... Beijo. Eu vou ser um pouco mais bíblico. E a minha história é muito simples. Eu não fui ao Rio enviado para fazer igreja, fui só restaurar minha família, resgatar os meus pais e o meu irmão. A última vez que o meu irmão saiu para a pista, para bagunça, ele capotou com o carro na Ponte Rio-Niterói. Então eu precisava fazer alguma coisa e eu fui fazer alguma coisa. E quando a gente começou a reunião na minha casa, e aquilo causou um impacto muito forte, muito rápido, e a direção veio de Belo Horizonte, do pastor Márcio, olha, isso é uma igreja, tem mais de 200 pessoas na tua casa, você precisa cuidar dessas pessoas, como um pastor. Então a gente precisava de um modelo, a gente precisava de um modelo infalível, eu precisava de um modelo que não errasse, eu precisava de um modelo que o meu coração fosse impulsionado por aquilo, e eu tivesse a convicção de que o que eu estou fazendo não é copiar ninguém, nem fazer nada parecido com ninguém, mas pelo contrário, eu vou fazer uma coisa que não tem como dar errado. Bem, então aí veio a igreja de Atos. A única coisa que eu estou querendo ser, não estou querendo competir com ninguém, nem ser melhor que ninguém, eu estou querendo ficar cada vez mais parecido com essa igreja. Um amém tímido ali, ok? Agora, por que eu acredito nisso? Porque eu realmente acredito que a igreja é a esperança de uma cidade, irmão. Quando Deus coloca uma igreja impactante, relevante, influente numa cidade, você pode reparar, a cidade prospera, as pessoas prosperam. Nós estamos naquele prédio branco que você viu bonito ali, custa 220 mil o aluguel. Olhe para arrumar um lugar para comprar. Nós pagamos 220 mil. Ali era o final do bairro da onde nós estamos hoje. Era o final. Era uma casa de eventos que estava abandonada praticamente. Nós alugamos, o preço é caro porque é na frente da praia, e era o final. Nós chegamos ali, em 4 anos que nós estamos ali, até um túnel a prefeitura abriu, 100 metros da gente. Na frente da nossa igreja, abriu agora, tem 2 anos e meio, o prefeito mandou construir um estacionamento subterrâneo com 400 vagas de carro. Os prédios mais caros estão ficando para lá. Quando uma igreja saudável, não estou dizendo igreja perfeita porque eu não acredito em igreja perfeita, eu acredito em igreja saudável, ok? Uma igreja saudável se estabelece, irmão, tudo à sua volta começa a prosperar e dar certo. Por isso que eu acredito que a mudança vai vir pela igreja. O impacto vai vir pela igreja. Colossenses 1:26 diz isso. Esse é o mistério que estava oculto durante épocas e gerações, mas que agora foi manifestado entre os santos. E ele,
A eles quis Deus dar a conhecer entre o gentio a gloriosa riqueza desse ministério. Que riqueza é essa que foi revelada através dos santos? Cristo em nós, a esperança da glória. Bate na mão de alguém e diga assim: a esperança vai vir de você, irmão. Fala para ele, ó, a visão vai vir de você para transformar a tua cidade, para transformar a tua rua, teu bairro. Vai sair de você. Ao menor, ao que ninguém acredita, ao que ninguém dá nada. Cristo em nós. Vai vir de nós. Eu acredito que através da igreja, cidades vão ser reconstruídas. Eu acredito totalmente nisso. Eu respeito os governos políticos, nós temos bastante gente envolvida, mas eu não acredito que vão ser os governos políticos que vão restaurar a cidade. Nem o Brasil, não acredito. Eu não acredito que serão os governos religiosos que vão trazer avivamento sobre Santa Catarina. Eu não acredito, irmão. O avivamento de Santa Catarina está aqui dentro. É eu quem manda aqui, você quem manda aí, o outro quem manda ali, o outro quem manda ali. Ah, irmão, Santa Catarina faz assim, ó, bum, vira de cabeça para cima. Você vai ver. Sem sombra de dúvida, o maior legado do Evangelho é a igreja, a noiva de Cristo. O maior legado de Jesus na terra foi a igreja. Onde tudo vai começar e onde tudo vai terminar. É na igreja. Eu sou apaixonado, irmão, eu sou tarado com a igreja. Eu só não toco nela porque ela já tem noivo. Quem está entendendo? Mas eu sou apaixonado pela igreja. Se eu pudesse, eu dormia na igreja. Eu sou desses, sabe? Se eu pudesse, eu falei uma vez com a minha esposa assim, ó, e se a gente comprar, o dia que a gente comprar um terreno bem grande, mas muito grande, tão grande que a gente faz um condomínio, você acharia ruim? Ter vontade de fazer condomínio na igreja, eu tenho. É por isso que a igreja incomoda tanto, você nunca percebeu? É por isso que durante séculos e séculos Satanás está tentando tocar, destruir a igreja. É por isso que o diabo está tentando de todas as formas desconstruir a verdadeira imagem da igreja. Você conhece um monte de gente que ama Deus, mas não ama a igreja. Olha como o diabo vai tentando desconstruir a imagem da igreja. Nós conhecemos várias pessoas que dizem assim, ó, você pode fazer uma reunião na minha casa? Você pode orar por mim? Vamos na minha igreja? Não, na igreja eu não vou. Olha como é que o diabo vai tentando desconstruir a imagem. Uma coisa não funciona sem a outra. Não existe um crente apaixonado sem a igreja, irmão. Do mesmo jeito que não existe uma igreja sem um crente apaixonado. As duas coisas são totalmente ligadas. Eu particularmente acredito sim que o evangelho incomoda, irmão. Jesus incomodava. Eu acredito, sempre foi assim. Jesus incomodou fariseu, Jesus incomodou publicano, Jesus incomodou doutor da lei, Jesus incomodou os inimigos de Deus. Jesus sempre estava à frente de pessoas que se sentiam incomodadas. Até porque, se o nosso cristianismo não incomodar, então significa que a gente não está fazendo mudança nenhuma. Porque não existe mudança na acomodação, irmão. Qual é a mudança da acomodação? Nenhuma. Estou acomodado aqui, a igreja boa, cadeira boa, ar-condicionado, maravilha. Vai mudar nada a vida, vai mudar nada. E quando a nossa vida para de crescer exatamente quando chega nesse ponto. Você reparou? A gente vem para a igreja, quem é crente aqui, quem não é líder de nada, mas presta atenção que é exatamente a estratégia. A gente vem para a igreja, a gente começa a buscar, vai em todos os cultos, vai no culto de quarta, vai no culto de terça, vai na oração de terça-feira, 3 horas. Eu sei um pouco da história da igreja, eu já vi aqui. E vai tudo. Aí daqui a pouco você, não, agora eu já estou crente, eu não preciso ir tanto. Aí que começa. Porque começa a se acomodar, exatamente assim. É igual a igreja. Uma vez, Charles, eu estava em Nova York, eu gosto muito de Nova York. Eu nasci em São Gonçalo, mas eu gosto de Nova York. Eu nasci em São Gonçalo, mas eu gosto de coisa boa. Eu amo Nova York. E uma vez eu estava em Nova York, e eu fiquei pensando uma coisa, eu falei assim, tem alguma coisa errada com Nova York? Por que tem alguma coisa errada com Nova York? Nova York é o epicentro financeiro do mundo. Né? A Bolsa de Valores de Nova York é uma coisa absurda. Você anda em Nova York, está todo mundo, os maiores milionários de Nova York estão por ali, o dinheiro está ali, está tudo acontecendo em Nova York, irmão. Aí eu falei com a Mariana, tem alguma coisa errada aqui? Aí ela, o que foi? Tem uns 5 anos que a gente vem aqui, tem 5 anos que essa rua aqui não é asfaltada. Todo ano você vai na Times Square, tem obra naquela rua. Eu falei, nem São Gonçalo é assim. Tem 5 anos que eu venho aqui com você e tem 5 anos que tem obra nessa rua. Mas que povo ruim de obra. Aí eu me deu um estalo, o Espírito Santo faz outra. Acorda, rapaz. Eu fiquei pensando que Nova York, aquilo é feito de propósito. Como é que pode uma cidade como aquela não conseguir acabar uma obra? Como é que pode uma cidade como aquela, o metrô não ser limpo, não ser cheiroso, não ser limpinho, lavadinho? Aquilo é de propósito, irmão. Sabe por quê? Nova York não pode parar. Tem gente que está entendendo.
Aí uma vez a irmã da igreja falou assim, pastor, a gente não para de fazer obra. Filho, se nem Nova York para, você acha que a igreja vai parar? É por isso que a igreja não pode parar, tem que fazer obra, tem que crescer toda hora, tem que parar. Não pode parar, não pode acomodar, irmão. Muda a parede, muda o palco, muda tudo, não pode parar. Eu falei assim, nem na Manhattan lá que tem dinheiro, não está parando, filho. Nós vamos parar? Para quê? Tem que estar em obra toda hora, constantemente em obra. Eu falei, rapaz, isso aqui é de propósito, porque aquele povo que trabalha no mercado financeiro não pode acomodar. Eles têm que querer algo novo toda hora. Eles têm que querer buscar algo novo toda hora. Então eles não podem parar. Quem está vendo o que eu estou falando aqui? Irmão, se você parar, você não cresce. Você não pode parar. Você tem que estar em constante obra. Você tem que olhar, meu casamento está em obra, minhas finanças estão em obra, meu ministério está em obra, está tudo em obra, está tudo certo. E não há nada de errado nisso. Crente acomodado não incomoda ninguém, irmão. Muito menos o inferno. A maioria das coisas que não mudam na nossa vida é por causa de acomodação. Não existe triunfo na acomodação. A vitória tem que encontrar a gente no campo de batalha, no lugar da guerra, sabe? O teu milagre tem que te encontrar no caminho dele. Jesus falou para os leprosos assim, vai avisar lá que vocês foram curados, vai avisar o mestre lá. Enquanto eles foram, a Bíblia diz o quê? Eles foram curados. Quem está ouvindo o que eu estou falando aqui? Já percebeu que toda estratégia do diabo é desconstruir a imagem da igreja? Pode reparar. Toda estratégia do diabo é desconstruir. Ele sabe. Por que o diabo quer destruir? Eu fui criado na igreja, nunca desviei. Nunca desviei. Casei virgem com a Mariana, crentinho, bonitinho. E sempre vi isso. Eu falei, rapaz, toda estratégia do diabo é tocar na igreja, atrasar a igreja, atrapalhar a igreja. Aí eu fiquei pensando, que batalha do inferno é essa, filho? Aí eu fiquei pensando sobre isso esse dia. Eu falei assim, será que não é porque a Bíblia está escrito assim, ó, Mateus 24, 14? E esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunha a todas as nações. Então virá o fim. O que é a igreja, irmão? A igreja é incubadora de missões. A igreja é uma incubadora de evangelistas. Você é um empresário, mas tu é um evangelista na tua empresa. Você é um médico, mas tu é evangelista no consultório. Tu é dentista, mas tu está fazendo na boca da pessoa e está pregando evangelho, porque ela não pode falar. Tu é dono de padaria, tu está vendendo pão e olhando no olho da pessoa e dizendo, nem só de pão vive o homem. Quem está vendo o que eu estou falando? Então, onde que a gente recebe revelação? Onde que a gente recebe instrução? Aonde que a gente é incendiado, a gente é inspirado? Na igreja. Jesus não vai voltar por causa de guerra, irmão. Jesus não vai voltar por causa de Bolsonaro, por causa de Dilma. Jesus não vai voltar porque Bin Laden existe. Jesus não vai voltar porque está tendo tsunami. Pastor, está tendo muito tsunami. Acho que Jesus vai voltar. Eu não estou preparado. Não é, meu filho. Não é isso que diz a Bíblia. A Bíblia diz que quando o evangelho do reino for pregado em todas as nações, então ele voltará. A marca da volta de Cristo é a expansão do reino, é o crescimento da igreja, é o evangelho sendo pregado em todos os lados. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? É por isso que a maior, escuta o que eu vou dizer aqui, ó, maior explosão de crescimento da história da igreja à luz da vida chegou. É agora, esse é o momento. Esse é o momento, pastor. Essa é a hora. E se você é pastor, erga suas mãos e receba essa palavra também. O maior crescimento da tua igreja. É a hora, agora é a hora. Vai, irmão, pode jogar rede, vai vir. Você vai ver o que eu vou falar sobre visão amanhã. Amanhã. Então qual é a estratégia? Se o diabo diminui o valor da igreja, se o diabo descredibiliza a igreja, ele impede o crescimento do evangelho e a pregação do evangelho. Agora, vamos lá, vamos para Atos, a igreja que eu amo. A igreja que me inspira. Charles já pegou metade da mensagem aqui, mas vamos repetir, amém? Vamos para cima. Você não fica impressionado? Eu sou evangelista nato. Eu acho que o pastor Charles também é. Nós dois somos muito parecidos nessa pressão. O dia que eu fiz um apelo e veio mais gente, foi na Igreja Nazarena de Campinas, que deu mais de 350 pessoas na frente. Eu até estranhei e mandei voltar, veio mais gente. Eu falei, eles não entenderam a mensagem. O Valvassoura olhou para mim e falou assim, faz de novo. Ele é muito meu amigo. Eu fiz de novo, para, volta. Veio mais gente. Ele falou, agora lascou tudo. Porque não tinha papel para todo mundo. Quando eu vi 350 pessoas vindo na frente, irmão, eu falei, Jesus, o que está acontecendo?
Será que eles estão achando que eu vou dar dinheiro aqui? Vou dar um voucher pro cinema, alguma coisa? Eu fiquei imaginando, já imaginou você pregar a palavra e de repente quando você fizer o apelo, você falar assim, ó, quando eu vou contar até 3, como eu faço? Quem quer entregar a vida a Jesus, quem quer experimentar um novo começo agora, quer mudar de vida, vou contar até 3, levante a mão. Você já imaginou 3.000 pessoas levantarem a mão? Você olhar para a equipe ministerial e falar assim, agora como é que faz, gente? Tem sala para isso tudo? Pedro vai pregar e 3.000 pessoas convertem. Cheio do Espírito Santo de Deus, a igreja começa com esse rebuliço. Você nunca parou para pensar assim? Você nunca ficou impressionado? Como é que tanta gente consegue entender o Evangelho de forma clara, simples, impactante, a ponto de dizer, eu quero isso que ele está falando? Eu não sei você, mas eu quero viver isso um dia. Quem quer? Eu quero viver. Eu quero pregar e ver 1.000 pessoas levantar a mão. Eu quero. Eu almejo, eu sonho com esse dia. A igreja primitiva, sem dúvida, é o modelo de sucesso. Pode ser que em algum momento ela tenha se perdido, quando deixou de expandir, e aí a gente vê uma coisa engraçada, se você não viver Atos 1:8, você vai ter que viver Atos 8:1. Atos 1:8 diz pra gente, ó, vai até Jerusalém, Samaria, né? Atos 8:1 diz assim, eles não foram e começou a perseguição com a igreja. Então olha para o seu vizinho e diga assim, se você não viver Atos 1:8, você vai ter que viver Atos 8:1, irmão. Então, ó, cresceu, vai multiplicando, vai vivendo. Sim ou não? Mas a igreja primitiva é para nós, como o pastor Charles disse, modelo. Acredito em tudo que ele falou e eu confirmo e inclusive anotei para falar. É essa igreja onde não tem medo de avançar. Nós fomos criados na igreja, todo mundo pregando o evangelho, ela fala assim, irmão, a gente vai para a igreja com medo do diabo, a gente busca a Deus com medo do inferno, a gente vai para... Esses dias teve um casal que aceitou Jesus na igreja e falou assim, pastor, você acha que eu estou passando por isso aqui pelo que eu fiz? Aí eu falei para assim, não, pelo que você fez não, talvez pelo que você falou, porque pelo que você fez, Jesus pagou na cruz. Agora, a palavra que você falou nasceu, né? Criou vida. Então, muitas das vezes, a gente vai se perdendo naquilo que fala, e a gente vai tendo medo, a gente vai criando, nós mesmos vamos criando um mundo de medo. Mas a Bíblia diz, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Como é que pode ser uma igreja relevante? O que uma igreja relevante faz? Primeiro, para a gente entender o que uma igreja relevante é, não o que ela faz, mas o que ela é, a gente tem que entender o que significa relevância. Relevância, segundo o dicionário, é o que tem importância, o que tem expressão, o que é considerável, o que é interessante, o que é pertinente, o que tem significado, o que é essencial. Achei isso aqui demais. Por dicionário, relevante é aquilo que é essencial, aquilo que é imprescindível, aquilo que é indispensável, aquilo que é necessário, fundamental, primordial, principal. Eu creio nessa igreja relevante. Eu creio numa igreja onde a pessoa vai dizer assim, tem que ter essa igreja aqui na minha cidade. Alguém pode dizer amém? Eu creio que nas cidades do Brasil, as pessoas vão dizer, tem que ter uma igreja como a tua aqui. Significa, é relevante, é essencial. É o que o dicionário diz. Aí a gente vai para Atos capítulo 2, depois que eles foram cheios do Espírito Santo, e a gente começa a ver características dessa igreja, que é relevante. Olha o texto. O texto diz assim, Atos 2, quem achou, diga achei. Atos 2, isso. Versículo 42. Põe na tela aqui, dá para pôr aqui? Dá, né? Atos 2, 42. Jesus me ajuda a correr na mensagem. Vocês estão comigo, não estão? Está chovendo lá fora, tenha pressa não. Perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações. 43. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos, unidos, tinham tudo em comum. Aquela palavra junto ali, no original não é ajuntado não, é unido. Porque há uma diferença grande, tá, irmão? Uma coisa você está junto, outra coisa você está unido. Tem muita gente ajuntada e pouca gente em unidade. Nós que somos pastores temos que tomar muito cuidado com quem está junto da gente e quem está unido com a gente. Eu não quero gente juntada comigo, eu quero gente unida.
Unidade é diferente de ajuntamento. Se eu preguei na igreja, no ajuntamento você ministra, na unidade você tem aliança. É outra parada. A palavra é diferente. Eles estavam unidos, eles tinham uma aliança um com o outro. Você não vai dar o que você tem, você não reparte algo com alguém se você não tiver unidade, se você não tiver o mesmo coração. Não tem, irmão. Eu vou vender meu carro, vou ajudar a Claudilane ali, a irmã da igreja. Você conhece ela? Não, mas é a irmã da igreja. Eu duvido que você faz isso, filho. Quando tem aliança, a gente dá tudo. Dá até o que não pode dar. Porque tem o mesmo coração. É a extensão de quem eu sou. Quem está ouvindo o que eu estou falando? Então eles estavam unidos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Estavam unidos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, distribuíam produtos entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveraram em unidade, unânimes no templo, partiam os pães de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Louvando a Deus, cantando, com simpatia, contando com a simpatia de todo o povo. Eu gosto disso aqui, cara. Eu gosto desse trem aqui, cara. Eu gosto disso aqui. Uma igreja que tem simpatia, cara. Eu não quero ser crente, não, mas eu gosto dos caras, acredita? Esse dia um cara me encontrou num shopping e falou um palavrão enorme. Aí, acho que você entendeu mais ou menos, né? Altão dentro do shopping. Aí eu tô sem graça. Eu sou pastor, irmão. Ele falou assim, já falei pra minha mãe já. Falaram a parada contigo. De vez em quando eu vou lá na tua igreja. Sou crente não. Mas já falei pra mamãe. Mamãe ora por mim uns 30 anos já. Eu falei, o que você falou com sua mãe, mano? Ele falou assim, eu falei com mamãe. Mamãe, não vou pra igreja ainda não, mas quando eu for, eu já achei a minha. Segura aí. Amanhã eu te falo. Amanhã. Falta amanhã não. Liga pra alguém e fala, vem. Vem que eu já dei spoiler. Contando com a simpatia de todo o povo, enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia, aos que iam sendo salvos. A primeira coisa que eu percebo nessa igreja, para ela ser relevante, é que é uma igreja, como Charles disse, centrada na palavra. É uma igreja que cresce e persevera na doutrina dos apóstolos. Não é uma igreja firmada na opinião humana, não é uma igreja que está firmada na palavra de homem nenhum, e muito menos em decreto de homem, irmão. É uma igreja firmada na palavra. Não é uma igreja firmada na história da sua denominação, não é uma igreja que está firmada no sucesso do seu líder, muito menos do fracasso dele. É uma igreja firmada na doutrina da palavra. Porque se a gente constrói a nossa igreja firmada em homens, em denominações, em placa, meu irmão, você está fadado ao fracasso. Olha o silêncio da morte, ó. Aqui nós estamos falando, uma igreja firmada e consolidada na doutrina dos apóstolos. Bíblia, palavra. Uma igreja que conquista uma cidade é uma igreja firmada naquilo que é puro, naquilo que é poderoso, naquilo que é infalível, naquilo que é imutável. E só existe um, meu filho, a Bíblia, a palavra de Deus. Agora, qual é o nosso problema, irmão? A gente prefere jogar esse peso na vida de alguém, de um líder, de um apóstolo. Quem que aguenta carregar um peso desse, irmão? Por que a gente vê muitos pastores cansando, muitos líderes se fatigando, carregando um peso que não é dele? Está tudo certo, irmão. Aqui ninguém é perfeito. Aqui ninguém carrega a bandeira da perfeição. Ninguém está aqui para dizer, vem comigo que eu sou o cara. Não, vem com ela, que ela é a verdade. E nós estamos tentando. Agora, qual é o nosso grande problema? Nós não podemos esperar ser uma igreja de céus abertos se a nossa Bíblia está fechada, irmão. Não dá. Aí não dá. E a gente precisa ensinar isso para as nossas ovelhas. A gente precisa ensinar isso para as nossas equipes, para os nossos times, para as nossas lideranças. Se nós quisermos ver céus abertos, nós precisamos ter as Bíblias abertas. Precisamos ser uma igreja centrada na palavra. Não palavra que traz informação, mas palavra que traz revelação, irmão. Palavra que traz transformação. A única maneira de a gente levantar uma igreja cheia de fé, uma igreja relevante, uma igreja impactante, quando as pessoas falam, irmão, você acha que alguém fala da minha calça apertada na minha igreja? Você acha que alguém fala, eu nunca usei um terno e uma gravata na minha igreja? Eu falo coisas que eu não posso falar aqui, porque aqui a igreja não é minha, do Charles. Apesar dele ser meu amigo. Eu estou arrumado, eu estou vestido com roupa de pastor. Isso aqui para mim é roupa de pastor. Eu uso calça apertada mesmo, que até a Mariana usa. Ninguém está preocupado
preocupado com a minha roupa na minha igreja, ninguém está preocupado com o relógio que eu tenho, ninguém está preocupado com o carro que eu ando. Sabe por quê? Eles veem no altar Bíblia, palavra, eles veem na minha vida Bíblia, palavra, eles veem na minha conduta Bíblia, palavra. Nós precisamos ser cristãos da palavra. Precisamos levantar uma geração de gente que olha para a Bíblia, que olha para a palavra, que ama a palavra, bereano, meu irmão. Oh, eu quero Bíblia. Vai pregar a Bíblia? Eu quero a Bíblia, tarado pela Bíblia. Por que a igreja é relevante? Porque está centrada na palavra. Eu fiquei meio assim, sabe, Charles? Porque assim, eu fui doutrinado pelo Márcio Valadão. E eu não tenho nada a ver com ele. Meu sogro estivesse pregando, ele estava aqui assim, ó. A igreja de Jesus. Linda, maravilhosa. É o jeito dele. Ele falou uma vez para mim assim, eu nunca quero te ver subir para pregar sem Bíblia. Eu tenho 36 anos, irmão. Eu sou proibido de subir no palco. Ou no púlpito, onde você quiser. Sem Bíblia. Aí de mim, se ele assistir uma mensagem dessa e não tiver uns 4, 5, uns 10 versículos aqui. Ele me liga, filho, você está lendo o quê? Você está fazendo teu esboço com o quê? Bíblia. O que vai mudar a vida das pessoas é a palavra. O que alimenta a nossa alma é a palavra. O que nos transforma é a palavra. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Palavra. Minha calça é apertada, eu sou garotão, mas aqui ó, da palavra. Eu fico vendo essa molecada nova aí, eu tô preparando uma para ele. Vou dar uma lambada com força. Prega um monte de opinião, eu acho, eu penso, o que é a minha Bíblia? O que a Bíblia está falando a respeito disso? É a primeira coisa que a gente percebe. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. A Bíblia. Mas tem uma segunda coisa legal aqui. A Bíblia diz assim, perseveravam na doutrina dos apóstolos, perseveravam na comunhão. Uma igreja relevante é uma igreja de relacionamento, gente. Esse dia eu filmei na minha igreja, assim, antes de começar o culto, 10 minutos antes, estava cheia, estava lotada já, e eu fiquei filmando e botei de propósito. E eu escrevi assim, eu adoro isso, barulho, conversa, gente que se conhece, gente que se gosta, gente que, ei, Quiquinha, cabelo lindo, bom te ver. Sabe, gente que passou a semana sem se ver, mas parece que é família. Sabe, comunhão, relacionamento, não tem que ter, é família. A igreja é relevante porque você está sozinho, e nós somos uma geração da solidão, a geração que as pessoas são só, as pessoas se sentem só, as pessoas se sentem, elas estão correndo para a igreja porque ouviu falar que na igreja é um lugar de amor, é um lugar de amizade, um lugar de... Quando ela chega e vê pessoas conversando, pessoas se amando, pessoas batendo, a pessoa na memória fala assim, é isso que está faltando, é isso que eu estou precisando. A igreja é relevante porque tem comunhão, tem relacionamento. Tem relacionamento com Deus, mas tem relacionamento uns com os outros. Alguém dá um glória a Deus por isso aqui, gente? Relacionamento gera comunhão saudável, isso gera saúde na igreja. Uma das maiores demonstrações que a gente está crescendo de maneira saudável, sabe o que é, irmão? Amor. Amor entre uns aos outros. Amor. Esse dia um pastor aqui do sul mandou para mim assim, mano, estou indo embora, cara, vou ter que voltar para minha cidade lá. Pô, só Jesus, irmão, peso do cara. O que foi, cara? Pô, vou ter que fazer um gabinete com a irmã, que ficou revoltada que me viu viajando com minha esposa para os Estados Unidos. Eu falei, como é que é? Eu falei, você faz esse tipo de gabinete? Se eu fosse você, eu comprava uma passagem para a irmã e dizia, vai, irmã, vai também. Ao invés de celebrar, ao invés de olhar e dizer, uau, meu pastor merece, esse é homem de Deus, isso dá vida por mim, esse cara me abençoa. Ao invés de fazer isso, está marcando um gabinete para atrapalhar a vida do homem. Eu falei, deixa eu resolver esse gabinete para você, 30 segundinhos. Irmão, na igreja relevante a gente se celebra, a gente se bate na mão do outro e diz, uau, você trocou de carro, que carro lindo, eu sou o próximo da fila. Ou, tua casa está mais bonita, que coisa maravilhosa. A igreja
Relacionamento, comunhão, celebração. Quem está comigo aqui? Você percebeu que a gente é muito mais forte quando a gente se ama? Muito mais forte. A maior demonstração de fé fortalecida é quando a gente não tem picuinha com ninguém. Pode reparar. Quando você está bem, você não quer preocupar ninguém. Você já reparou quando você não tem boleto para pagar, você não liga para ninguém, você não preocupa com ninguém. Você fala, gente, vou para Bombinhas. Vou ficar lá na praia. Quem está com vida aqui? Jurerê, estou chegando. Você não tem problema com ninguém. Está tudo bem. Aí começa a chegar boletim daqui, cartãozinho chegando, 41 te ligando todo dia. Aí você começa a criar uma confusão com todo mundo. Percebe? Quando a gente está em paz, já dizia aquele ministro de louvor, Chorão, um homem quando está em paz não quer guerra com ninguém. A gente fica em paz. Que Deus estabeleça nas nossas igrejas um ambiente de harmonia, de paz, sabe, de comunhão. Pastor, está dizendo que não vai ter? Vai ter, mas vai ter porque a gente é assim, mas Deus vai nos dar estratégias. Gente fraca na fé gosta de confusão, já viu? Gente cheia de fé gosta de solução. Gente cheia de fé fala, como é que vai resolver? Vamos resolver. Quanto que é? Vamos pagar assim. Gente fraca na fé, não, aqui, eu só sou crente, mas não sou bobo. Está pensando que ia ficar calado da igreja? Vou fazer. Esse dia eu fui numa igreja dos Estados Unidos, que o cara discordou do pastor, e o cara mandou assim, mandou mensagem para ele assim, prepare-se, quando você pegar o microfone, eu vou levantar na igreja. Eu falei, meu irmão, o que é isso? Onde que vocês estão, cara? Lá na igreja tem 7 seguranças. Se um cara desse faz isso na igreja, os 7 vai voar nele. Vai, Satanás, sai da copa dele. Que é isso? Isso é o corpo de Cristo, é a noiva de Cristo, irmão. Isso aqui é um ambiente de paz, de alegria, de harmonia. É onde o pecador encontra esperança. O pecador tem que entrar aqui e dizer, essa é a família que eu precisava, essa é a casa que eu precisava, esse é o ambiente que eu... Por isso essa igreja de Atos é relevante, cara. Porque há uma decisão, há uma comunhão entre todos. Todo mundo está unido dizendo assim, vamos fazer esse lugar ser o lugar de comunhão, de amor. Até porque isso é bíblico, né? 1 João capítulo 2, 5 diz assim, mas se alguém obedece à palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. E desta forma sabemos que estamos nele. 1 João 4, 18 diz assim, no amor não há medo, pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo, e aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Bem, no amor não há medo. Eu fui criado na igreja ouvindo assim, olha, você está com medo? Você está sem fé. Você está precisando de fé. Você está com medo de quê, minha filha? Lê mais a Bíblia, porque a Bíblia, a palavra, quanto mais você se alimenta da palavra, mais fé você tem. Fui criado na igreja ouvindo isso. E quem nunca teve medo, meu filho? Você nunca teve medo? Eu tenho medo até hoje. Eu começo o mês devendo quase 1 milhão de aluguel. Eu falo assim, Senhor, tem misericórdia. A igreja é tua, não é minha. Você não tem medo porque você não paga minha boleta. E eu fico assim, Senhor, segura esse negócio aí. Foi o Senhor que me trouxe para cá. Eu ficava assim, eu tenho fé. Não, estou com medo, eu tenho fé. Até que a revelação veio. No amor não há medo. Bem, medo não é falta de amor. Medo é falta de... medo é falta de fé. Medo não é falta de fé. Medo é falta de amor. É a gente está deficiente na consciência de quanto somos amados. Até que eu descansei e falei, peraí, você me ama? É você que me enviou para o Rio? É você que está fazendo o que está acontecendo comigo? Eu não tenho motivo para ter medo de nada. Dia 1º coloca o dinheiro nessa conta. E sabe o que acontece dia 1º? Nada, só dia 7. Dia 7 acontece. Dia 7 todo mundo recebe e entra, graças a Deus. Diga assim, eu sou amado. Diga, eu sou amado, eu sou favorecido. Diga, Deus tem um chamado incrível para mim. E eu quero isso para a pessoa que está do meu lado também. Diga para quem está perto de você, você é amado, você é favorecido. Você vai crescer, irmão, em nome de Jesus. E esse Espírito vai se espalhar pela igreja de Santa Catarina, pelo Brasil afora. Uma igreja que cresce em unidade, cresce em amor.
Eu preciso correr. A igreja também tinha outra característica. Ela crescia, diz a Bíblia. Perseverava na doutrina dos apóstolos, perseverava na comunhão. E aí a Bíblia diz assim, e na oração. Está aí uma igreja que gostava de orar. Está aqui uma igreja que era relevante porque orava. Todo mundo orava. A gente precisa aprender a orar. E sabe uma coisa que a gente precisa aprender no Brasil urgente? A gente precisa, e nós líderes que estamos aqui, a gente precisa parar com esse vício de ensinar errado as pessoas. Nós precisamos parar de ensinar as pessoas que orar é encher Deus de pergunta e reclamação. No Brasil, oração virou saque, já percebeu? Serviço de atendimento ao cliente. Oração virou saque. E a gente ensina a pessoa a orar errado. A pessoa só ora. Eu testo muito isso lá na igreja, com a minha liderança, quando estou fazendo reunião. Eu pego um líder, ora aí, irmão. Senhor, em nome de Jesus, estamos aqui na tua presença, Senhor. Derrama, já começa pedindo, derrama. Que isso, pô? Caraca, não disse eu te amo, aleluia, coisa linda, obrigado. Não deu um agradecimento. A gente já começa pedindo. O senhor pode anotar, por favor, uma coisa aqui que eu quero falar com o senhor? Estou aqui na tua presença, aleluia, majestosa. Só pode anotar, por favor? Tem uma reclamação para fazer. Essa geração não sabe orar. Nossa, nós não sabemos orar. A gente ensinou para as pessoas, a gente transformou a igreja numa loja, a gente transformou a oração no saque e a gente está transformando a ovelha em cliente. É por isso que eles nos cobram como se fôssemos gerentes da loja. Tá ligado? Olha como é que é o negócio. Eu sou gerente da loja não, vi. Tu vai conversar direto com o dono. Ué, que negócio é esse? Tem gente achando que oração é isso, serviço e atendimento. Oração não é saque não, irmão. Você quer ver uma coisa? Ah, pastor, eu não estou gostando das coisas como estão, eu vou orar. Ó, saque. Eu não estou satisfeito com a minha vida, eu vou orar. Ele não vai mudar, ele vai orar. Ó. Eu estou cansado, vou orar. Estou precisando de dinheiro, não vai trabalhar não, vou orar. Onde é que você estava, irmão? Estava no monte. Vai trabalhar, rapaz, deixa de ser vagabundo. E a gente acha isso espiritual, isso que dá raiva. Nós estamos achando, a gente acha isso espiritual. A gente não tem. Eu cheguei a uma conclusão como pastor, eu sou novo, e eu estou tentando estabelecer um padrão comigo lá. Eu já disse na igreja isso. Eu não tenho todas as respostas. Qual a dificuldade de você entender isso? Eles entram no gabinete e falam assim, pastor, olha o que está acontecendo comigo com o Caldirei, olha isso. A nossa loja, isso. Aí eles não sabem, mas eu estou do outro lado da mesa assim, ó, Senhor, tem misericórdia. O que eu vou falar? Você já se sentiu assim, não já? Hã? Agora a culpa é nossa, porque a gente vai dizer assim, irmão, não tem a mínima ideia do que te falar. Fala a verdade. Eu já disse lá na igreja, ó, eu não tenho todas as respostas. E é isso que me torna cada vez mais dependente de Deus. É isso que me faz cada vez mais dizer, Senhor, eu não tenho a mínima noção do que eu vou falar com a Claudilane ali. Fala comigo. Ajuda ela. Uma vez eu fui num evento, e o pastor, muito grande evento. Eu não estava pregando, não, só participando. E o pastor falou assim, eu quero chamar o irmão aqui na frente. Sabe aquelas pessoas que só queriam uma oportunidade para orar na frente de todo mundo? E, gente, pelo amor de Deus, o início da oração eu já estava assim, misericórdia, o que é isso? Pensa naquela oração que o cara elaborou durante 6 anos. Ele sabe o corpo inicial da pregação. Essa aqui é a oração parte A, parte B da oração, ponte, vem a ponte aqui agora. Aqui um aleluia que todo mundo vai se arrepiar e tal. O cara não parava de orar. E eu falava assim, Deus, tem misericórdia. Que sentimento ruim que eu estou tendo aqui. Eu falei com Mariana na hora, Maria, eu estou tendo um sentimento tão ruim, porque eu não conheço esse rapaz, mas eu já estou achando chata a conversa dele com Deus. Imagina Deus conversando com ele. Aí eu percebi uma coisa, irmão, presta atenção, oração é diálogo. Oração é conversa. Oração é bate-papo, oração é relacionamento. Tem que ser leve, tem que ter propósito. Eu, quando casei com a Mariana, na primeira semana eu falei aqui, vem cá, senta aqui. O que foi, amor? Olha, eu não fico orando igual um doido toda hora aí não, hein? Eu falei, porque ela é irmã da Ana Paula Valadão, né? Eu falei assim, eu não sou crente igual você, não. Meu povo ali é crente, viu? Aí você, ó, de vez em quando você vai me ver dando uns gritos no chuveiro. De vez em quando você vai me ver às 4 da manhã jogado no chão. De vez em quando você vai me ver. Mas não sou de ficar...
Ai, mas tem que orar. Eu falei assim, não, eu aprendi uma coisa, eu quero fazer as coisas de propósito. Qual o propósito da oração? Ficar jogando conversa fora, irmão? Deixa eu dizer uma coisa para você, oração sem propósito é igual conversa chata, a gente acaba conversando sozinho, já percebeu? É. Cara chato, né, mano? A pessoa chata falando, você fica assim, vai ficar sozinho falando. Você fica só assim, ó. O que você acha? É isso aí. E aí, agora está na moda do secreto. Esse dia eu fiquei falando com Deus assim, que papo de secreto é esse, Senhor? Tu sai de trás da cortina e tu quer que eu vá para a cortina agora, ficar no secreto contigo? Que papo é esse? Tá errado? Aí Deus falou comigo assim, secreto não é o lugar onde você se esconde, secreto é o lugar onde eu me revelo. E aí, irmão? E aí, não sei você, mas Deus fala comigo no ônibus, no trânsito, Deus fala comigo na padaria, Deus me encontra em lugares secretos, na fila do banco, eu fico assim, Senhor, desce aqui agora. Faz o teu quartinho comigo aqui. A gente precisa gastar mais tempo em oração. E um dia eu estava falando isso com Deus, eu falei assim, Deus, eu quero fazer uma pergunta para você. Quantas vezes você já fez essa doideira de chegar assim e falar assim, Deus, você está aí? E você fala assim, eu não vou falar nada. Eu só saio daqui a hora que você falar comigo. Esses dias Deus falou comigo assim, é que você fala demais. E quando eu vou falar, você diz amém, levanta e sai. Olha a nossa oração como é que é, irmão. Senhor, eu estou aqui na tua presença, diante da tua gloriosa majestade, poder e honra e majestade. Tu és o alfa, ômega, princípio, começo, meio, fim. Tu és a Kanderebina. E vai, manda o mistério. Aí a gente começa a falar bonito com Deus. Deus, olha, o senhor está vendo que eu estou passando, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Olha, você ora assim também, não para de rir que você ora assim também. Aí você chora, você fala um monte de coisa para ele. Aí você diz, mas eu confio em ti, tu és maravilhoso, tu és lindo, tu és eterno. Ah, Deus, olha, abençoa Israel, abençoa Jerusalém, abençoa o pastor Charlie, abençoa o Bolsonaro, mata Dilma e o Lula e vai. Ó, a gente orando, ó. Aí sabe o que a gente faz? E Deus me deu uma chapada com isso, uma pancada com isso aí. Deus falou comigo assim, ó. Aí eu falei, em nome de Jesus, amém. A gente levanta e vai embora. Aí Deus falou assim, ué, mas agora que eu ia falar, você levantou? Sabe o que a gente se tornou, Charles? A gente se tornou graduado em pedir a Deus e analfabeto em ouvir de Deus. Olha, vamos fazer isso eu estou confessando meus pecados aqui, viu, irmão? Você confessa os teus aí com Deus. Eu estou me expondo aqui, alguém vai ter que se expor essa noite. Sou eu aqui, estou me expondo. Eu vou embora sábado mesmo. Mas vamos lá. Quantas vezes a gente falou para Deus assim, fala aí, Deus. Não vou falar nada, o senhor conhece meu coração. Eu quero você falando comigo hoje. Quantas vezes a gente ficou parado assim, ó. Deus falou comigo isso há uns 3 anos, mais ou menos. Eu morava numa casa que só tinha mato atrás dela, mas nada. De vez em quando eu fazia uns vídeos, era linda. Só tinha mato. E eu falei assim, impossível que nesse Éden tu não está escondido aí para falar comigo. Eu falei, o senhor me botou para morar perto de um Éden. Fala comigo. Eu fiquei a madrugada inteira, quieto, chorando e olhando para o mato. Fala comigo. Cadê você? Fala comigo. Esse dia... Domingo o Thiago Brunet pregou na nossa igreja sobre o silêncio de Deus. Quem nunca encarou um silêncio de Deus? Que você fala assim, fala comigo, não aguento mais esse silêncio, fala comigo. Tem gente que ama ir em reunião de oração, e eu concordo com tudo que o Charlie falou. Caça profeta, né? Deus doido para conversar com a gente. Deus doido para falar. Olha Jeremias 33:3, irmão. Jeremias 33:3, todo mundo conhece cabeça. Põe esse texto aqui para a gente ler junto, depois eu vou falar um negócio. Olha Jeremias 33:3. Jeremias 33:3, depois do 2. Olha o que diz. Vamos ler. Invoca-me, eu te responderei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Escuta uma coisa, deixa eu dizer uma coisa para você. Tem coisa que Deus ainda não te falou, e tem segredos que Ele ainda não te contou, porque você ainda não parou para dizer, falar. Hoje eu só vou ouvir, não vou falar mais nada.
A hora que tu fizer um negócio desse, uma doideira dessa, irmão, você vai ver Deus falando assim, agora anota, porque chegou a hora de você viver o extraordinário que eu tenho para a tua vida. Você vai ver. A igreja relevante é uma igreja que aprendeu a ouvir a voz de Deus, cara. Aprendeu a ouvir. Agora preste bem atenção. Ah, pastor, eu tenho em mim essa convicção, que não há dúvida de que Deus continua usando os mesmos princípios. Os princípios de Deus são imutáveis. Mas eu tenho certeza de que Ele já mudou os métodos há muito tempo. E a gente precisa aprender os métodos. Amanhã, eu quero exatamente falar sobre métodos. Eu, Brunet, nós vamos trabalhar em cima de métodos. Mas deixa eu terminar. Quem me dá mais 10 minutos aí para eu terminar? Pode ser? Tá legal, não tá? Pô, segunda vez que eu falo para líderes, eu estou empolgadão aqui. Vocês estão gostando? Estou falando direitinho? Depois manda um zap para o pastor Márcio. Fala, tá indo bem. Tá indo bem. Olha outra coisa interessante. Era uma igreja também, essa parte é boa. Essa parte diz assim, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, eles perseveravam na oração, na comunhão, e aí o texto diz assim, e todos que estavam juntos, tinham todos em comum, e vendiam propriedades, repartiam, perseveravam todos os dias, essa aqui é a versão diferente. Cadê a parte que fala isso? Não? Nas orações. E sobrevivendo, bota lá o texto para mim, Atos 2. Bota o texto aí. Atos 2, 42. Essa parte aqui para mim também é muito forte. Que fala sobre o temor. Como é que está escrito aí do temor? 43, bota 43. Peguei uma Bíblia com a versão ruim aqui, só Jesus, vai. Em cada alma havia temor. Aí olha o que o texto diz. Aí que é bom. Vai. Em cada alma havia temor. E eu sempre achei que sinais e prodígios era fruto de fé. Eu não estou vendo milagre porque eu não estou crendo, eu tenho que ter mais Bíblia, eu tenho que ter mais palavra, porque a fé vem por ouvir a palavra. Aí o texto diz assim, eles eram cheios, todos estavam cheios de temor, e muitos sinais e prodígios eram feitos por intermédio dos apóstolos. Uma igreja relevante é uma igreja contaminada de temor, irmão. É uma igreja onde o temor de Deus, ele para, você chega no lugar. Eu já preguei em Niterói várias vezes, e no meio da mensagem a pessoa veio aceitar Jesus. Tamanho estava a expressão do temor de Deus naquele lugar, a glória de Deus desceu no lugar de forma de um temor, uma presença. E olha o que a Bíblia diz, e aí sinais e prodígios eram feitos por intermédio dos apóstolos. Uma igreja relevante é uma igreja que teme a Deus. A gente está vendo uma sociedade muito... Olha o que aconteceu no Carnaval do Rio, cara. Vocês viram lá? Que isso, irmão? Aí o presidente vai fazer uma denúncia coerente e inverteram tudo. O temor foi embora há muito tempo. A banalização total de tudo, de princípios e valores. Quando isso entra na igreja, irmão, aí acabou geral. Quando a igreja perde o temor, a mão de Deus deixa de operar e o pecado ganha território. Tem que haver temor em nós. Maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos quando a igreja estava cheia de temor. Eu vou chegar no temor já já. Uma vez eu perguntei ao pastor Márcio isso. Pastor, o que é temor para você? A Bíblia não diz que a igreja estava cheia de fé. A Bíblia não diz que a igreja estava cheia de expectativa. A Bíblia não diz que a igreja estava cheia de desejo. A Bíblia diz que a igreja estava cheia de temor. Até porque muitas das vezes nós vamos pregar aqui, eu já preguei várias vezes sem sentir nada, irmão. Né, Charles? Quantas vezes a gente prega não está sentindo nada, rapaz? Você fala assim, Jesus do céu, estou sentindo nada. Prega pela fé. Mas o ambiente está tão impregnado do temor de Deus que ele começa a salvar ali, curar aqui, restaurar aqui. Quem está ouvindo o que eu estou falando aqui? Que é isso? Ambiente carregado de temor. Muitas vezes a gente vai chegar na igreja, muitas vezes tem cultos, eu percebo isso. Tem cultos que eu vou pregar que não tem fé nenhuma no culto. Eu falo, meu Deus do céu. Aí eu já falo, deve ter muito não crente, vou fazer apelo. Aí vem 100 pessoas na frente, 80, eles foram minhas ovelhas lá, os dois ali, ó.
80 pessoas aceitando Jesus num culto. Porque eu já percebi, o ambiente está muito pesado para a fé. Mas tem temor, já está entrando temor ali. Então, meu filho, posso soltar a rede que o negócio vai dar certo. Pum. 1, 2, 3, levanta a mão. Todo mundo, até o diabo quer aceitar Jesus. Eu quero também. Eu quero, me arrependo. O temor, eu descobri que o temor é a porta aberta do céu para que sinais e maravilhas sejam operados no meio da igreja. Aleluia. Provérbios capítulo 27 diz que o temor do Senhor é fonte de vida. E ele afasta das armadilhas da morte. É o temor que afasta a gente do pecado, das armadilhas, que leva a gente a não querer morrer espiritualmente. Provérbios 10, 27 diz que o temor do Senhor prolonga a vida, mas a vida do ímpio é abreviada. Avivamento começa quando o temor é estabelecido. Temor, aí eu falei para ele, pastor, o que é temor para você? 70 anos de vida, sei lá quanto de ministério. Eu nunca vi o pastor Márcio dar o bicho é crente pra caramba. Eu falei para ele, o senhor tem que dar uma pecadinha, pô. Senão o nível fica muito alto. Desce um pouco, bate um carro, xinga, fala alguma coisa. Aí ele, filho. Aí ele falou assim, pastor, o que é temor para você? Eu falei assim, filho, temor é aquele desejo incontrolável de não querer ferir a pessoa que mais nos ama. Isso é fácil. A gente sabe o que é isso. A gente sabe o que é esse sentimento de não querer ferir quem mais nos ama. Então, peraí, temor é um desejo desesperado. Eu não posso, eu quero, mas eu não posso. Eu desejo, mas eu não posso. Eu não posso ferir a pessoa que mais me ama nesse mundo. E aí a Bíblia diz que vem uma graça especial para isso. Deus não nos dá além daquilo que possamos suportar. Alguém diga graças a Deus por isso aqui. E tem recompensa para isso. Olha o que diz Provérbios 22, 4. Diz assim, a recompensa da humildade e do temor do Senhor são riqueza, honra e vida. Bota aí Provérbios 22, 4, você tem que anotar esse texto. Provérbios 22, 4. A recompensa, olha lá, olha que boa. O galardão da humildade e o temor do Senhor são, vamos lá, riqueza, honra e vida. Levanta a mão que eu vou declarar isso para a tua vida. Olha, eu declaro no teu ministério, na tua família, na tua casa, um tempo de riqueza, um tempo de honra, um tempo de vida em todas as áreas ministeriais da sua igreja, na sua liderança. Pega essa palavra, um tempo de riqueza, um tempo de honra e um tempo de vida debaixo do temor de Deus. Se você crê, aplauda Ele mais alto que você puder. Eu estou vivendo esse tempo assim, de coisas assim. Domingo agora, no aniversário da nossa igreja, Deus usou o Brunet. A gente gastou uma fortuna para fazer o aniversário, mais de 100 mil reais. E o Brunet, ele estava contaminado pelo temor de Deus. Eu oro para que ele continue assim. E ele olhou e falou assim, mano, quanto vocês gastaram aqui? Eu falei o valor, o administrador da igreja falou o valor para ele. Ele falou assim, metade eu vou pagar. Eu falei, Deus, continua usando o Brunet, Senhor. Todo ano agora eu estou convidando ele para todos os eventos, mas ele paga. Aí o Brunet domingo agora falou isso, na conferência de carnaval, depois que ele fez essa semente, ele semeou esse valor, ele assinou o melhor contrato que ele tem com a livraria, e quando ele foi assinar, uma editora, quando ele foi assinar, ele ganhou uma aleluia, Deus falou com ele, Deus lembrou a ele a semente, qual foi? Foi aquela semente que você semeou na Lagoinha. Irmãos, quando ele falou isso, Charles, eu estou vivendo esse tempo de honra e riqueza, só Jesus na nossa vida, aleluia. Ei, meu Deus, estou todo feliz, aleluia. Você paga as contas da igreja toda, maravilha. Quando ele falou isso, o empresário mandou uma mensagem para mim e falou assim, soma quanto você gastou no carnaval inteiro, que eu vou pagar é tudo. Aí eu mandei para ele assim, vai brigar com o Brunet? Vai. Eu mandei para Brunet, o cara pagou tudo, cara. Você quer voltar no outro aniversário esse ano? Eu vou ministrar sobre a tua vida um tempo de honra, de riqueza. Vai vir favor sobre você em todas as áreas. Quando o temor de Deus se estabelece, vem essa unção sobre nós. Mas a igreja também ela tem outra característica. A igreja relevante, diz a Bíblia, e eles cantavam. Eu não sei você, mas eu amo música, eu amo cantar. Eu percebi uma coisa, quando a gente começou a igreja no Rio, Charles, o que teve de gente falando assim, você não canta demais não? Eu tô achando que o barulho da igreja é muito alto. Nossa, é muita música alta, animada, vocês são muito animados.
Só que eu estava tanto naquela de tipo assim, e daí? E daí? Que eu fiz o quê? Eu falei assim, é assim, vai só piorar. E as pessoas foram saindo da igreja, essas pessoas saíram, graças a Deus, estão longe da gente. E a nossa igreja, ao invés de cantar baixo, filho, está cantando cada vez mais alto. Está gritando cada vez. Aí começou a entrar outro tipo de gente. Gente que chegava depressiva, desesperada, querendo se matar, e eu ouvia as músicas já, ali mesmo, Deus já restaurava. Essa igreja de Atos era uma igreja que cantava, irmão. Ei, não deixa o diabo tirar o louvor da tua boca, não, meu irmão. Nem da tua igreja, não. Investe no louvor, investe na música. Amanhã eu vou falar sobre essa parte mais técnica, mas deixa eu dizer uma coisa para você. As pessoas que não conhecem a sua igreja, não conhecem o seu ministério, elas estão muito mais abertas a ouvir uma música que você canta do que a pregação que você prega. Isso é pesquisa. As pessoas são mais abertas a uma canção do que a qualquer tipo de conversa, qualquer tipo de pregação. Então tudo que o diabo quer é fazer a igreja parar. Para de cantar, o pastor para de investir no louvor, né? A gente não precisa, é que o foco aqui é a palavra. O foco é não estou querendo mudar a tua igreja não, só estou te dando alguns conselhos. A Bíblia diz, aqui ó, a igreja de Atos cantava. Bate na mão de quem está perto de você e diga assim, tu vai cantar, irmão. Tu vai cantar, tua igreja vai cantar. As músicas da tua igreja serão conhecidas no Brasil inteiro. O louvor da tua igreja vai ser conhecido na cidade inteira. Ei, está em depressão, canta com eles. Está desanimado, canta com eles. O tempo de cantar chegou. Bora! Agora arrepiei, ó. A igreja é relevante. Canta! 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 Há um poder no louvor de quebrar prisões, irmão. Nós somos pastor, tem coisa melhor, né, Charles? Subir depois de um louvor, bem, uma coisa. Você fala assim, maravilha! Agora vai você subir depois de um louvor cheio de nhaca, cheio de treco, cheio de catarro do capeta. Um peso, um louvor para baixo, triste. O pastor tem que levantar os mortos, meu irmão, só Jesus. Canta. A igreja relevante canta. Canta. Eu não vou ficar entrando em detalhes aqui porque não tem tempo, mas canta. Ela também é cativante. A igreja relevante, a Bíblia diz assim, caía, está lá escrito em Atos, caía na graça do povo. É o que eu brinquei aqui agora. A pessoa fala assim, eu não quero ser crente, não, mas pensa num lugar maneiro. Eu não estou muito afim de ser evangélico, não, mas se eu fosse, eu seria da Luz da Vida. Se eu fosse, eu seria lá da tua igreja. Sabe essa coisa? Eu declaro que você vai começar a ouvir coisas desse tipo, irmão. 50% do processo já está ganho, né? Agora é só o Espírito convencer, porque a igreja ele já achou. Por que achou? Porque caiu nas graças do povo. A igreja é cativante, ela é simpática, ela é atraente. A igreja de Atos é assim. Irmão, você não para perceber detalhe, não. Eu sou burro, repeti 3 vezes, expus 2 colégios. Para fazer uma mensagem dessa aqui, eu tenho que ficar 3 dias para fazer. Eu não sou inteligente igual vocês, não. Mas você não percebe detalhe, não. A Bíblia diz que o Espírito levava as pessoas até a igreja. Não tinha nem evangelismo de rua, não precisava. Dentro era tão impactante que a pessoa fazia, o quê? Eu tenho que ir lá. Quem está ouvindo o que eu estou falando? Hoje a gente precisa ficar desesperado fazendo, e eu concordo com o Charlie, tem que ir mesmo, tem que impactar mesmo, tem que tomar tudo. Mas isso é quase que uma estratégia que a gente perdeu tanto impacto aqui que a gente tem que ir. Mas eu declaro isso sobre a igreja do Brasil, viu, irmãos? Nós veremos no Brasil uma reforma tão linda, tão grande, uma atualização espiritual tão grande, que nós, os pastores, não vamos nem fazer força, nós vamos continuar pregando a Bíblia e os perdidos vindo correndo para a casa do Pai, voltando para a casa do Pai, o Espírito Santo atraindo as pessoas até nós. O ambiente espiritual atrai. Quando a gente eu ia falar isso amanhã, mas deixa eu falar isso aqui. Algumas estratégias que a gente usou forte. Quando a gente começou a igreja no Rio, tinha fila na porta, o lugar era bem pequeno. Metade dessa primeira parte aqui, ó, talvez isso aqui, acho que era isso aqui mais ou menos, né, Bermude? Mais ou menos isso aqui, ó, essa parte daqui só, era a nossa igreja. Tinha fila de gente querendo entrar, confusão. Tinha boate do lado, o povo achava que estava na boate, estava na igreja, coisa maravilhosa. Muita gente, eu tenho vários testemunhos na internet de gente assim, eu achei que era boate, fiquei e aceitei Jesus. Tô no louvor, toca no louvor hoje. Então, aí começou um burburinho na cidade. O burburinho era esse. Mas por que tem fila lá?
E por que todo mundo vai? Por que o povo bonito está indo naquela igreja? Eu falei no culto, falei assim, ninguém vai falar nada. Você não tem que ficar falando, pastor, não sei o que falar, não tem que falar. O que eu faço, pastor? Você vai dizer para a pessoa assim, ó, vem e experimenta. Irmão, isso aí fica na cabeça da pessoa. A pessoa vai para casa assim, vem, experimenta, vem, experimenta, vem, experimenta. Ela vai dormir aquele negócio, vem, experimenta, vem, experimenta, vem, experimenta. Ela está tomando banho, ela não vou experimentar nada, mas experimenta, experimenta. Acaba que a pessoa vai. Porque, olha o que a Bíblia diz. O cego disse assim, olha, chegaram para o cego, quem fez isso de você? Eu não sei. Aí foi perguntar para o pai e para a mãe. Quem fez isso com ele? Pergunta para ele já é de maior. Aí voltaram no cego. Aí o cego, quem foi que fez isso com você? Eu não sei. Aí o cego disse, eu só sei de uma coisa. Eu era cego, agora eu posso ver. O que o cego está dizendo? Eu não sei o que é, eu sei que eu experimentei, rapaz. O cara tem um negócio que é diferente de vocês. Quem está vendo o que eu estou falando? Eu sei que eu experimentei. Eu era cego e agora eu posso ver. Vai lá, você experimenta. Procura vocês ele lá. Sabe? A igreja simpática. A igreja que cativa a cidade. A gente precisa disso. O evangelho de Jesus é graça. Eu sempre digo isso. Jesus é irresistível, gente. Escute uma coisa, não tem como resistir a uma pregação sobre Jesus, a uma mensagem de Jesus verdadeira. Falar de Jesus, contar o que Jesus fez na tua vida é irresistível. Eu fico impressionado com a maneira de fazer a igreja dos nossos dias, gente. A gente fica afastando as pessoas do evangelho. Olha o que a Bíblia diz. Jesus está passando, 2 cegos à beira do caminho ouviram falar que Jesus estava passando, começaram a gritar. Escuta, irmão, pega o detalhe da mensagem. 2 cegos à beira do caminho. Jesus está passando. O que era natural? Quem está vivendo à beira do caminho, Jesus disse, eu sou o caminho. Quem está cego à beira do caminho é natural. Jesus está passando, sai que senão eles vão tomar paulada. Ele vai dizer, seus pecadores miseráveis, vocês estão faltando culto, vocês estão indo para o inferno, para o carnaval, né? É isso que a gente faz. Mas olha o que a Bíblia diz. 2 cegos, à beira do caminho, ouvindo falar que Jesus passava por ali, começaram a gritar, Jesus, tem misericórdia de nós. Os cegos à beira do caminho se sentiam seguros com Jesus. E com a gente eles têm medo. Eles têm medo da gente. Eles têm medo da nossa mensagem. Olha como é que a gente não sabe lidar com os gays. A gente não sabe lidar com os viados. Não sabe lidar. Você olhou para o Charles, por quê? Tá tudo certo, irmão. Relaxa, todo mundo. Sabe que o pastor viu isso? A gente não sabe lidar. Então o que a gente precisa fazer? É uma conversa que nós como os líderes temos que ter. A gente precisa aprender a lidar. Nós precisamos aprender a lidar com essas pessoas. São pessoas cegos à beira do caminho, clamando por resposta, como a gente também clama. Deus, como é que nós vamos fazer? Não, mas a gente não sabe lidar, a gente desce o pau. Não, calma. O Espírito Santo vai dar estratégia para essa nova igreja. Nesse novo tempo, Deus vai nos dar estratégias. Eu tenho orado por isso, Deus nos dá estratégias. Sabe por quê? Eu acredito numa igreja que ama o pecador, mas odeia o pecado. Mas ama o pecador, mas odeia o pecado. Mas ama o pecador. Eu acredito nesse evangelho, mas odeia o pecado. Até porque onde tem pecado, não pode haver temor. Sim ou não? Então, nós precisamos, Deus, nós queremos ser a igreja atraente. Nós queremos ser a igreja simpática sem perder tudo que eu já preguei até agora. Centralidade na palavra, temor de Deus. Será que o ambiente, isso tem muito a ver com isso, é o que a gente vai falar um pouco amanhã, Charles. Será que os nossos ambientes, que nós estamos construindo, eles favorecem ao pecador se encontrar? Pode vir um tecladista aqui. Criar um ambiente favorável, para que a pessoa encontre segurança para nas nossas igrejas dizer, eu me arrependo. A gente precisa criar um ambiente. A igreja de Jesus tem que ser um ambiente onde nós possamos, nós líderes, possamos dizer, não deu certo, falhei. Alguém aqui pode me dar uma chance? Eu já te dei tanta chance. Olha o silêncio da morte, irmão. A gente precisa criar um ambiente onde a gente não duvide um do outro, mas que a partir de nós esse ambiente seja um ambiente seguro,
para recomeçar, para reconstruir. Onde a pessoa entra aqui e diga assim: aqui eu posso confessar, aqui eu posso abrir o meu coração, porque aqui eles entendem um coração que clama por misericórdia. Alguém diga amém por isso aqui? Vê se eu estou falando besteira. O salmista, antes da igreja ser construída, olha o que o salmista disse. Salmo 84, põe aí. Aí eu amo esse texto. Vê se eu estou falando besteira, que eu sou mais novo que vocês, né? Pode ser que você conheça mais aí o negócio que eu. Mas olha o que o salmista disse no Salmo 84. Como quão amável são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha versão diz: como é agradável, Deus, o lugar da tua habitação. Agradável, Charles. A pessoa vai entrar aqui cheia de sujeira, cheia de pecado, e vai dizer: aqui é agradável. É o lugar da habitação do Senhor. Aí a Bíblia diz assim, o salmista diz: a minha alma anela. Olha, a minha alma suspira e desfalece pelos teus atos. O meu coração e a minha carne exulta pelo Deus vivo. Aí a parte que eu gosto, ele diz assim: até o pardal, a ave mais desprezível, mas ninguém paga nada por um pardal, irmão. Ninguém compra pardal, ninguém investe em pardal. Aí o salmista diz: até o pardal encontrou casa, até a andorinha ninho para si, aonde acolhe os seus filhotes e os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Aí ele diz assim, versículo 4, vamos ler bem alto, vai. Bem-aventurados os que habitam na sua casa, louvam perpetuamente. Essa é a igreja irresistível, um lugar agradável, onde até um pardal encontra abrigo para construir a tua casa e a sua família, onde até uma andorinha recomeça a sua família. Ah, irmão. E a Bíblia diz, termina dizendo assim: como são felizes. Felizes. Não, igreja, Deus não vai te fazer feliz. Então você quebra, arranca a Bíblia, rasga a Bíblia. Como são felizes os que habitam na tua casa, louvam-te sem cessar. Alegria, felicidade, sinceridade, leveza, verdade, agradável é o lugar da tua habitação. Essa é a igreja relevante que nós vamos levantar no Brasil. Você crê nisso? Você pode dizer amém por isso? Você pode aplaudir ao Senhor por isso? Amanhã eu continuo. Outside Conferência de Líderes Balneário Camboriú.